Oi, lindezas! Vim aqui prosear um bocadinho. Tô aqui com a camiseta, ó, verde, amarelo, azul, enfim. Mas bora lá, né? Eu vou ler aqui uma postagem do Fabrício Carpinejar, que eu amo de paixão esse homem, porque eu acho ele assim extremamente inteligente, sensato e ele traz umas questões que realmente fazem com que as pessoas pensem, reflitam. E eu penso que esse é o maior presente, né? O maior bem que a gente pode oferecer a alguém. Fazer com que o outro pare, pense, reflita, busque realmente ali as suas verdades, os seus propósitos, os seus objetivos, entender, né, encontrar, descobrir, criar, construir todos os verbos. Por que todos os verbos? Porque verbo é ação, gente. Mas que as pessoas consigam construir as suas próprias verdades, né? Ou entender por que faz o que faz. Você já parou para pensar por que você faz o que faz e por que você não faz o que você não faz? Essas verdades, elas são suas ou você herdou de alguém, né? Então são questões que a gente precisa pensar. Só que é tão óbvio, né? Só que nem sempre é óbvio para todo mundo. E tem uma outra questão. Quem disse que o óbvio não precisa ser dito? Precisa ser dito sim. Tem até um livro que eu acho que está lá na outra estante, que é o óbvio precisa ser dito. Sempre, sempre. Então, bora lá. É muito interessante. Eu vou ler trechos, eu acho, ou eu leio tudo, não sei, vamos ver o que acontece. Foi uma pessoa que mandou uma carta para ele, né, uma moça, e tá lá na página dele, do Fabrício Carpinejar, e ela diz assim, abre aspas, estou apaixonada por um cara lindo, muito mais bonito do que eu, e também mais rico e estudado, fecha aspas. Essa foi a mensagem que a moça mandou. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. E aí ela mandou assim para ele: Carpinejar, seu lindo, me dê também um sábio conselho aqui. Estou apaixonada por um cara lindo, muito mais bonito que eu, hahaha, e também mais rico e estudado. A gente só fica por enquanto, mas eu quero muito ele para mim. Combinamos muito no sexo e adoramos conversar também. Me sinto insegura todo o tempo, mas não demonstro. Minha única intenção é ser feliz e fazê-lo feliz. Você acha que pessoas diferentes assim socialmente, conseguem ter um relacionamento sério? Ai, meu Deus, ai, 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 o que essa moça tá fazendo, Jesus? E ele respondeu assim para ela: Querida leitora, dizer que quem você ama, abre aspas, é muita areia para o seu caminhão, fecha aspas, é uma das expressões mais desastradas do relacionamento. Eu concordo plenamente. Por que eu concordo? Bom, eu vou ler aqui tudo, depois eu dou a minha opinião. E aí o Carpinejar, ele continua. Parece um elogio ao outro, mas é pena de si mesmo. Certamente a pessoa a pessoa que comenta isso será soterrada pela desvalia, pela ausência de amor próprio, sempre achará que o par ainda não percebeu o erro que cometeu. Viverá tensa, numa forçada falsidade ideológica, com receio de ser descartada. A tendência é fugir dos conflitos e das verdades, ser submissa e exagerar na disponibilidade a ponto de transformá-la em bajulação. É uma admiração negativa que traz a anulação da identidade. Namoro não é aterro. Deve preservar a igualdade de condições para evitar o boicote e a autossabotagem. Você diz que ele é rico e estudado e fica com receio de expor a sua opinião,
considera que não tem a mesma cultura para se sobressair pelas ideias. Esconde a própria insegurança no silêncio exclamativo. Há uma idealização que vai o tornando inatingível, mesmo estando ao lado dele. Não se dá conta, mas está alimentando a distância pelo endeusamento. Adotou o caminho da separação sem querer, pois não enxerga nele nenhuma dúvida, defeito ou fraqueza. Responsáveis por formar a intimidade. Isso é fantástico. É quase como confessar: ele não é para mim, eu não o mereço. Ele não foi enganado, ele a escolheu por qualidades que não vem admitindo que possui, virtudes diferentes das dele. Está na hora de começar a falar bem de si, das suas experiências e fantasias, e tirar o babador do seu colarinho. Os opostos se atraem, desde que tenham sonhos em comum. Abraços, Fabrício Carpinejar. Eu achei isso fantástico porque eu comungo exatamente da mesma cartilha que o Fabrício, que é exatamente tudo o que ele disse. Primeiro, até ele trouxe o termo, eu gosto bastante desse termo, endeusamento, né? Você fica ali colocando a pessoa num altar, né, num pedestal, como se ela fosse realmente um nossa. E aí ele também traz o termo inatingível. Primeiro, eu até fiz um vídeo aí recente, mas eu sempre falo disso, de que as pessoas têm esse discurso aí de os opostos se atraem. Não, os opostos se atraem. Eu não concordo nem que os opostos se atraem, nem que os iguais se atraem, né? Tem mil ramificações aí, mas eu concordo que os dispostos se atraem. E como o Fabrício disse ali, ela traz essa questão que com certeza, né, ao invés de unir, separa muito, só que ainda não foi percebido isso, mas é aquela coisa de estar junto, mas estar separado, porque aos poucos isso vai criar um abismo entre eles. E ela quer tanto ficar com esse cara, mas ao mesmo tempo ela não percebe o que é que ela está fazendo. Ao invés de unir, ela está separando. Por quê? Porque, como eu disse ali, estou apaixonada por um cara lindo, muito mais bonito que eu, né? Lindo, ok, tudo bem, muito mais bonito que eu, dá ideia, como ele disse ali, você não se valoriza, você não se acha bonita, você se comparou por quê? E que diferença faz ele ser muito mais bonito que você? Que bom que ele é tão bonito assim, mas qual é a sua beleza? E tem mais, qual é a beleza de que estamos falando? É a física, né? É a externa ou é a interna? Tem gente que nem é tão bonito assim, externamente, fisicamente, mas é uma pessoa linda. E tem pessoas que são lindas, aquela que você para e fala, meu Deus, né? Parece um monumento assim para você apreciar, uma obra de arte. Mas quando você vai ver, não é exatamente assim, ou não é nada disso. Então, essa questão de bonito é muito relativo, né? Depois ela diz assim, ele também é rico e estudado. Tá, e que diferença faz isso? Eu sei que tem um abismo, né? Quando a gente fala que a pessoa é rica e estudada. Isso cria, sim, um abismo social, cultural, intelectual. Muitas vezes, até, né, ela diz ali que ele é rico, financeiramente, o dinheiro ele proporciona experiências que uma pessoa que não tem dinheiro não vai experienciar, né? Desde os lugares que frequenta, as coisas que consome, o meio que convive e por aí vai. Então a gente está falando de dinheiro, não é exatamente de dinheiro que a gente está falando. Quando a gente fala de dinheiro, a gente fala de tantas outras coisas. E a questão é assim, a gente está falando de dinheiro, mas na verdade a gente não é o dinheiro, é a cultura. A gente está falando de viagem e ostentação, pode ser que sim, mas a gente também pode estar falando
de cultura, viagem cultural. Então, a questão do que é que a gente está falando? Quando a gente fala do dinheiro, a gente está falando do quê? A outra questão, ele é estudado. Poxa, até o dinheiro proporciona isso, né? Eu conheço tanta gente que... Tô toda borrada, ó. Ah, meu Deus. Eu conheço tanta gente que quer estudar e não tem condições financeiras. Então, o dinheiro, ele pode ser um facilitador ou ele pode ser um limitador. Até para essa questão de estudar, de ser uma pessoa estudada. E lembrando que uma pessoa estudada não necessariamente é uma pessoa culta, né? Mas, ok, vamos entender, vamos supor que seja tudo isso aí, tudo de bom e tudodebom.com, né? Mas qual é o medo dela, né? Ela não se acha merecedora? Ele é tão bom que parece que ela quer dizer assim, ele é tão bom que uma hora ele vai perceber isso, né? Que eu não sou nada disso. E aí é o medo de perder, né? É o medo de... Um dia ele acorda e fala, nossa, ela é pobre. Ela não tem... Nem é tão bonita assim. Ou ela não tem estudos. Ou não tem tanto quanto eu, né? Ela não fala sobre os assuntos X, Y, Z. Ela fala sobre do que é que essa moça tem medo, né? De um dia cair a ficha e ele fala, nossa, não era nada disso. Pode ser que isso aconteça, como pode ser que também aconteça para ela, porque ela está encantada. Dá para perceber que ela está literalmente ali babando pelo cara, porque ele é bonito, rico e estudado. E o que mais? A gente não sabe há quanto tempo que ela convive com ele. Será que ela já conheceu exatamente quem ele é? Ou ela só conheceu superficialmente e só enxergou a beleza, o estudo e o dinheiro? Isso não é tudo. Aliás, isso é uma parcela muito pequena, né? Faz brilhar os olhos este trio aí que ela levantou. Mas não é bem assim que as coisas funcionam. Eu conheço gente linda, rica mesmo, estudado, e que quando você vai conhecendo, você fala, ai, que preguiça disso, sabe? Não é aquela pessoa que você pensa, nossa, mas era tudo que eu pedi a Deus, é o meu número. Aí você vai conhecendo, você fala, aqui a coisa azedou, aqui tá deixando muito a desejar, aqui... E aí quando você vai vendo, você nem lembra mais que aquela pessoa é tão bonita assim, e você nem lembra mais que aquela pessoa é rica e estudada, porque no dia a dia, no convívio, isso passa tão despercebido, mesmo porque a gente vai se acostumando com a beleza, a gente se acostuma com a condição financeira da pessoa, a gente se acostuma com a condição intelectual da pessoa, e aquilo já não é mais um diferencial, aquilo já se tornou parte da rotina. Mas o diferencial é a forma que aquela pessoa te trata, o diferencial é a atenção que aquela pessoa, né, disponibiliza ali, está disponível para você. Eu até falei esses dias, a mulher, ela se apaixona, homem também, né, pessoas, mas a mulher tem muito mais essa questão aguçada. A mulher se apaixona pela forma como ela é tratada, não é pelo dinheiro, não é pelos diplomas, não é nada disso, não é pelo cargo, não é pelo carro, não é pelo relógio X, né, que os famosos e aí caríssimos, que dá para você vender e comprar um carro,
não é pelos olhos azuis, não é por isso que a mulher se apaixona. Não é mesmo. Isso no primeiro momento dá aquele impacto e você faz, né, aquele. Mas depois, não é isso. O que faz a mulher se encantar, a mulher se apaixonar, é quando é a forma como ela é tratada, é a forma como esse cara trata, né? É atenção, é carinho, é atitude. Então é isso que faz a mulher se encantar e se apaixonar pelo cara. E por outro lado, é exatamente a forma como a mulher é tratada que ela se desapaixona, né? Ela deixa de ter esse encantamento. Por quê? Porque aí ela já não lembra mesmo, né? Se o cara é bonito, se o cara tem estudo, se o cara tem dinheiro, aí a porca torceu o rabo já. Mas aí, quando ela deixa de ser bem tratada, de ser enxergada, de ser acolhida, de ser respeitada, aí, sabe, o cara pode ter o mundo, já não faz mais diferença, não faz a menor diferença. E quando a mulher coloca no patamar que essa mulher aqui colocou, é bem como o Fabrício diz ali, deixa eu enxergar, né, sem óculos não enxergo, gente. É bem como ele colocou aqui, quer ver que eu falei, este é o ponto principal aqui desse texto, na minha opinião, que ele diz assim, há uma idealização dela por ele, né, que vai o tornando inatingível. Quando você acha que a pessoa é tudo isso, nossa, tem dinheiro, é bonito, é lindo, tem estudo, tem, só falou em ter, né, em momento nenhum ali ela falou em ser, falou nada que o cara é. Só o que o cara tem. Então, a própria pessoa faz com que a outra pessoa, né, esse cara aí, se torne inatingível. Nossa, ele é tão, como é que eu vou chegar lá? Né? Então, ela mesma faz com que o cara seja inatingível. Na verdade, ele pode estar muito acessível, mas na cabeça dela, como ela se sente inferior, porque ela não é tão bonita assim, ela não tem dinheiro e ela não tem esse estudo todo que o cara tem. Então, na percepção dela, ele está no nível lá em cima, né? Bem distante do dela. E então, o cara é inacessível. E aí vem o principal. Cadê? Perdi. Oh, meu Deus. Há uma idealização que vai o tornando inatingível, mesmo estando ao lado dele. É aquela história também, quando você fala assim, solidão a dois. Eu sempre falo aqui, tem vídeos até, solidão a dois. Você tá ali, você tá dormindo na mesma cama que a pessoa, mas os dois estão sozinhos. Estão juntos, mas estão sozinhos, sabe? Solidão a dois é o que ele tá falando aqui. Está com a pessoa, mas ela é inatingível. Não se dá conta, ela não se dá conta, mas está alimentando a distância pelo endeusamento. Gente, para de endeusar o outro. O outro não é superior a você em relação a nada. Porque tem mais grana, porque tem mais estudo, porque é mais bonito, sabe? Porque tem um olho colorido. Para, né? E você não tem as suas qualidades? Quando você fica lá babando muito ovo em cima do outro... Bom... adotou o caminho da separação sem querer. É uma distância, assim, gigante, né? Pois não enxerga nele, essa é a parte importante, nenhuma dúvida. Então é assim, ela acha que o cara sempre tem certeza de tudo por conta dessa posição toda, né, que ela o colocou, dinheiro, estudo, beleza. Então o cara vai ter dúvida de quê? Vai ter que problema esse cara tem na vida, né? Não tem defeitos também, porque do jeito que ela está endeusando o cara, ela não enxerga defeitos dele. Ou fraqueza dele, né? Então ela não enxerga que ele tenha momentos de dúvida, nem tenha defeitos, nem tenha fraquezas. E este arsenal todo, que torna o outro humano, na verdade, é responsável por, como ele diz ali, responsáveis por formar a intimidade. Sim, sabe como é que a gente constrói a intimidade? Eu falei esses dias
Intimidade é muito mais do que tirar roupa, ficar nu, ficar pelado na frente do outro, e muito mais do que transar com o outro. Intimidade é outra coisa, gente. Intimidade é outra coisa. Nossa, não tem nada a ver com isso. Isso é um viés da intimidade. Mas intimidade é quando você enxerga ali os defeitos do outro, porque todo mundo tem. Não adianta que todo mundo tem. Eu tenho, você tem, todo mundo. É humano? Tem defeitos. Uns melhores, outros piores, tem defeitos. Mas intimidade é quando, apesar dos defeitos, você está ali e você continua admirando a pessoa. Porque você põe na balança, sabe? E você fala, bom, aqui ganha, aqui perde, mas no final das contas, é essa pessoa que eu quero ao meu lado. Só que tem um detalhe. A gente só consegue construir esse vínculo, essa intimidade, quando existe a troca, né? Quando a pessoa se abre, quando a pessoa confia em você e ela não tem medo, ela não tem vergonha de se mostrar vulnerável em relação a nada, sabe? Em relação a... Por exemplo, do lado de cá, a pessoa pode falar, olha, tô tão quebrada, eu tô com dificuldade financeira, e ela vai se abrir com aquela pessoa, mas ela não falaria, não iria expor uma questão dessa, uma fragilidade, para qualquer pessoa. Mas naquela outra, ela confia. Não é o caso dele, porque ele tem grana, né? Mas que outras dificuldades ele tem? Que outras fragilidades? O que deixa essa pessoa vulnerável? Porque em algum momento, em alguma situação na vida, em alguma área, ele é vulnerável, ele tem as fraquezas dele, ele tem os medos, ele tem os desesperos, a ansiedade, que o dinheiro não resolve e que os diplomas também não resolvem, de jeito nenhum, né? Então a questão não criou ali, por isso que assim, é um passo para o fracasso, porque com esse endeusamento, o cara é tudo. O cara é tão top, que não se cria intimidade. Por quê? Porque estão completamente distantes, sabe? E não dá para criar conexão. A gente não cria conexão com alguém que não tem vínculo, que a gente não consegue criar vínculo, que a gente não consegue ter intimidade com aquela pessoa. Mesmo que você durma na mesma cama, tome banho com ela, ande pelado pela casa ou por onde vocês quiserem com aquela pessoa. Intimidade é outra coisa. Intimidade é quando você abre o coração, você abre a conta bancária, você abre a sua casa, você abre a sua vida, você abre a sua família e você não tem medo de ser julgada porque você confia naquela pessoa. E você sabe exatamente